Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Biblicamente Podcast, o nosso canal de pensamento bíblico simplificado. Esse episódio é uma continuação, então sim, existe uma parte anterior. Se tu ainda não assistiu, volta lá e confere todo o conteúdo desde o início, para que tu não perca nenhuma parte daquilo que está sendo proposto e daquilo que está sendo exposto na Escritura. Dica rápida antes de começar o vídeo. Confere a tua inscrição, confere se o sininho da notificação está ativo e não deixa de curtir, compartilhar e também de deixar o teu comentário. Deus abençoe vocês. O batismo por si só não salva. Zeca, então eu não preciso. Precisa, porque o texto bíblico diz, e o texto bíblico apresenta o batismo como sinal, primeiro de arrependimento, e depois também como sinal de um compromisso com Deus. Essa é a segunda proposição que eu quero fazer com vocês. O batismo, ele é um sinal de arrependimento, mas também ele é o assumir público de um compromisso com Deus. Por isso a cerimônia do batismo é pública, para que as pessoas vejam que o velho Zeca está arrependido dos seus pecados e que o velho Zeca está assumindo um compromisso diante da comunidade de fé e diante de Deus e diante das pessoas, de que daquele momento para frente ele vai viver um estilo de vida diferente. Isso é o batismo. Por si só ele não salva, mas ele é necessário porque ele é o assumir de um compromisso. Ele é como quando a gente coloca uma aliança na época ou no dia do nosso casamento. É um compromisso, é um sinal de compromisso, é o sinal de que eu casei, de que eu sou comprometido com uma pessoa, de que eu não estou disponível para outro relacionamento. Essa é a aliança, né, que a gente fala. O batismo ele é como o colocar de uma aliança, ele é como o assumir um compromisso com Deus, com a comunidade de fé e também com a comunidade de fora, com as pessoas que nos conheceram antes da nossa conversão, antes da nossa nova vida. A terceira proposição que eu quero fazer com vocês é a seguinte: sim, nós precisamos do batismo porque o batismo é uma ordenança de Jesus. O batismo é uma ordenança de Jesus. Quer ver? Abre comigo a tua Bíblia, lá em Mateus, vamos voltar. Mateus capítulo 28. A gente quer dois versos, o 19 e o 20. Então, aqui, meu irmão, já aconteceu toda a história que a gente conhece da vida, da obra, da morte e da ressurreição de Jesus. E nós estamos no Monte da Assunção. Jesus está diante de seus discípulos e ele proclama a grande comissão, ide por todo mundo e fazei discípulos, é o que a gente vai ler. E nesse momento de comissionamento, é quando Jesus está se despedindo, ele já morreu, ressuscitou, passou 40 dias com seus discípulos, ensinando-os, comendo, bebendo com eles, ministrando-os, discipulando-os ainda mais intensamente. E agora a gente está no último momento, antes dele ser assunto aos céus. E olha o que ele vai dizer. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Diz assim: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então sim, ainda que o batismo não salve por si só, ainda que o batismo seja um sinal, seja o assumir de um compromisso, seja o arrependimento e também o assumir de um compromisso, terceira proposição, o batismo é uma ordenança de Jesus. Jesus ordenou aos seus discípulos que eles fossem pregando e conforme a pregação entrasse no coração das pessoas de todos os povos, independentemente se eram judeus ou gentios, judeus ou não judeus, a mensagem deveria ser acompanhada pelo batismo. Beleza, Zeca, e aí pregou, batizou, tá pronto? Não, o verso 20 diz, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. Aí a gente passa a ter que obedecer aquilo que está escrito. Porque o compromisso que nós assumimos do batismo é esse. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer à palavra de Deus. Eu vou obedecer ao que o Senhor disse. Eu vou obedecer ao que está
escrito, eu estou me comprometendo publicamente com isso. Isso é batismo. Isso é o batismo bíblico. De novo, vou falar o que eu disse lá no início. Eu não quero entrar no aspecto histórico, eu não quero entrar no aspecto de divergência teológica. Mas, biblicamente, o que o texto diz é, primeiro, o batismo não salva. Segundo, ele é assumir um compromisso. Ele é um sinal de arrependimento e é um sinal de compromisso com Deus e com a comunidade de fé. Terceiro, o batismo me leva à necessidade de uma vida de obediência ao que está escrito. É o que Pedro vai dizer. Arrependimento mediante boa consciência para com Deus. Então sim, o batismo é necessário, irmão. O batismo é necessário e talvez tu assistiu toda a série O que é o Evangelho aqui no canal e tu ficou com essa coisa. Cara, mas ele não falou de batismo, será que é necessário? Não é? Eu preciso ou não preciso? O que eu faço? Deixa eu pontuar isso para ti. É necessário. É importante que você se batize. É importante. Não que isso vai te salvar. O que te salva é a fé, é a graça, é o arrependimento, é o abandono do pecado, mas o batismo faz parte. O batismo ele é o sinal. Eu não gosto da expressão confirmação, mas vamos usar essa expressão. É a confirmação pública. Tu está dizendo publicamente, eu me arrependo do que eu fiz no passado, eu me arrependo dos meus pecados, eu abro mão dos meus pecados e daqui para frente eu quero viver uma vida nova, uma vida de obediência à palavra de Deus. E talvez nesse ponto surja a pergunta: quando devo me batizar e quando eu posso ser batizado? De novo, historicamente e institucionalmente, as igrejas vão adotar diferentes conceitos, vão adotar diferentes abordagens. Mas eu quero me deter ao texto, eu quero me deter ao que o texto diz. E o texto diz que as pessoas iam ao Jordão para serem batizadas, e elas, quando se arrependiam, confessavam seus pecados e imediatamente eram batizadas. As pessoas durante o ministério de Jesus, da mesma forma, elas ouviam a mensagem, elas se arrependiam dos seus pecados, elas confessavam os seus pecados e elas eram batizadas. E é interessante que o texto diz que Jesus mesmo não batizava, quem batizavam eram os seus discípulos. Então, é muito no início que a gente vê essas coisas. Mas tem um texto que é bem legal da gente ler, que está lá em Atos, capítulo 8. A gente vai ler alguns versos a partir do verso 34. Atos, capítulo 8, a partir do verso 34. A gente já falou sobre esse texto em algum outro momento aqui no canal, mas deixa eu refrescar a tua memória. No livro de Atos, então, Jesus já morreu, ressuscitou e já foi assunto aos céus. Os seus discípulos, cerca de 120 pessoas, estão reunidas em uma grande casa, lá no capítulo 2 de Atos, e de repente desce sobre eles o Espírito Santo e começam a acontecer sinais, a palavra é pregada, 3.000 pessoas se convertem, alguns versos depois mais 5.000 pessoas, então daqueles 120 originais já estamos em 8.000 pessoas crendo no Senhor, crendo no Evangelho, isso só em Jerusalém. Mas a ordem de Jesus é que eles fossem por todos os cantos, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, anunciando o Evangelho. Mas parece que a coisa estava, parece que ainda estava meio centralizado. No capítulo 8, Filipe está em Samaria, ele está já avançando as fronteiras, obedecendo ao ID, pregando o Evangelho, e ele está num momento de grande avivamento. Samaria está passando por um avivamento da parte de Deus. O Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo aceito naquela cidade. Pessoas estão abandonando o ocultismo, estão abandonando o paganismo, estão se convertendo àquilo que é o Evangelho, e de repente, nesse momento de avivamento, de grande alvoroço, Deus fala com Filipe e diz: Filipe, vai para o deserto. Eu preciso que tu saia desse grande avivamento, desse grande culto, e vá para o deserto. Filipe vai, sem entender muito, e de repente, quando ele está no deserto, passa por ele uma carruagem e ele percebe que dentro da carruagem, dentro daquela companhia de viajantes, tinha alguém lendo em voz alta o rolo do profeta Isaías. Filipe começa a acompanhar aquela carruagem e começa a perceber que aquele homem está lendo o que Isaías escreve, e Filipe pergunta para ele: cara, tu entende o que tu está lendo? Ele chega do lado da carruagem do homem e diz: cara, tu entende o que tu está lendo? E o eunuco diz: olha,
Como que eu vou entender se alguém não me explicar? Isaías está falando dele, está falando de outra pessoa, o que está acontecendo? E Filipe começa então a pregar. Olha só, verso 34, Atos capítulo 8, verso 34 diz assim: Então o eunuco indagou a Filipe: Por favor, peço-te que me esclareças sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou ele fala de algum outro? E Filipe, tomando a palavra, iniciando por aquela passagem, ou seja, pelo profeta Isaías, pregou-lhe o evangelho, a saber, Jesus. Filipe prega a esse homem, a esse eunuco, sobre Jesus. Revela, esclarece a ele o que o Antigo Testamento fala sobre Jesus. Verso 35. E Filipe, tomando... 36, perdão, verso 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E foi quando o eunuco observou: Eis aqui água. O que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe: Tu podes, se crês de todo o teu coração. Em seguida, declarou-lhe o eunuco: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para que parassem a carruagem, e então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Então, esse texto responde, irmão, à pergunta de quando eu posso ser batizado e quando eu devo ou quando eu posso ser batizado. Aquele eunuco, ele estava lendo a Escritura, que talvez tu já tenha lido junto comigo aqui no Biblicamente, ao longo de várias séries, especialmente dessa sobre o que é o Evangelho, e talvez eu tenha feito com vocês o que Filipe fez com esse cara. Eu estou explicando para vocês o Evangelho, eu estou explicando para vocês Jesus, a obra de Cristo na cruz, e não só na cruz, mas também na sua ressurreição. E de repente, aquele eunuco, após ouvir a mensagem, ele diz: Cara, o que me impede de ser batizado? Tem água ali adiante, eu posso? E a resposta de Filipe é: Se tu crês, podes. E melhor que a resposta de Filipe é a resposta do eunuco. Então, o balizador para determinar se tu pode ou não ser batizado é a resposta do eunuco: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não é só um profeta, não é só um personagem histórico, não é só um modelo moral a ser seguido, não é só alguém muito importante na história da humanidade. Não. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o pré-requisito, irmão. Esse é o pré-requisito. Se, após ouvir a mensagem, você crê de todo o coração nessa verdade, Jesus Cristo é o Filho de Deus, você pode ser batizado. Você deve ser batizado. E esse batismo deve acompanhar arrependimento, confissão de pecados. É isso. Batismo bíblico é isso. É simples demais, irmão. E sabe por que eu achei importante a gente falar sobre isso aqui? Porque muita gente, e eu não estou aqui tecendo crítica à denominação A, B ou C, não, mas muita gente espera por meses, quem sabe espera um ano para saber se vai batizar ou não, e faz curso, e faz isso, e faz aquilo. Mas a Bíblia ela é tão simples, o Evangelho ele é apresentado de forma tão simples, que as pessoas creem. Quando o Evangelho é apresentado, as pessoas creem. E se tu crê, tu pode descer as águas do batismo. Tu deve ser batizado. Mas não é uma mera crença. Lembra? A gente já falou na nossa série? Volta lá se tu não viu. Cara, assiste a série O que é o Evangelho aqui do canal Biblicamente Podcast. Assiste essa série, dá uma olhada. E se tu crê em tudo o que foi dito lá, tu pode e tu deve ser batizado. O pré-requisito é esse, creio. Tu crê, o eunuco diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e imediatamente Filipe leva esse homem às águas do batismo. Então sim, irmão, o batismo não salva, o batismo é um sinal de compromisso, o batismo é uma ordenança do Senhor. Sim, nós precisamos ser batizados. E o tempo, ou o quando, ou o se eu posso ser batizado, o que determina isso, o pré-requisito é: você crê no Evangelho, você crê em Jesus, você crê que Jesus é de fato o Filho de Deus, que
nasceu de uma virgem, que viveu de forma sem pecado, que morreu injustamente em uma cruz para pagar o meu e o teu pecado, que depois de 3 dias morto ele ressuscitou e que hoje ele está vivo ao lado de Deus Pai, se você crê em tudo isso, você já pode ser batizado e você deve se batizar. Como um sinal de arrependimento, como um sinal de confissão pública de arrependimento de pecados e como uma confissão pública de assumir um compromisso com Deus, assumir o compromisso de viver uma vida diferente da que você vivia antes do batismo. Isso é batismo. Isso é o que a Bíblia ensina sobre o batismo. Um outro texto que pode nos ajudar, nós lemos Mateus 28, mas existe um texto correlato, ou texto sinótico da grande comissão de Jesus, registrado por Marcos. E lá vai reafirmar, quem sabe, a importância dessa necessidade, se tu já creu, a importância da necessidade do batismo. Então abre comigo lá, Marcos capítulo 16, 2 versos também, versos 15 e 16. Marcos 16, verso 15 e 16. Diz assim: E lhes ordenou, Jesus, né, está falando com os seus, e lhes ordena: enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer e for batizado. E batismo aqui não é só um ritual. Batismo aqui é arrependimento, é confissão de pecados, é uma consciência pura diante de Deus e é o assumir de um compromisso com Deus. Isso é batismo. Aqui, depois de tudo que a gente falou, entenda, batismo como essas 4 coisas. Não é só um ritual. É arrependimento, confissão de pecados, é o abandono do pecado e uma vida de boa consciência diante de Deus e é assumir um compromisso público, de compromisso com Deus, com a sua palavra, com a comunidade de fé. Isso é batismo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas, todavia, quem não crer será condenado. Então, por isso, irmão, eu posso dizer com muita tranquilidade que o batismo não salva. Porque se tu for batizado sem crer, já era. Não é salvo. É o que o texto está dizendo. Todavia, quem não crer será condenado. Então, tu pode ser batizado, mas se tu ainda não crer no Evangelho, da forma que é o Evangelho, não é crer no que as pessoas dizem sobre o Evangelho, não, é crer no que a Bíblia ensina. É crer em toda a exposição que nós fizemos juntos aqui. Se tu crer e for batizado, será salvo. Agora, se tu não crer e for batizado, será condenado. É o que Jesus diz. É o que o texto diz para nós. Mas tem um detalhe importante, um significado, quem sabe, posterior do batismo, que vale muito a pena nós olharmos e nós examinarmos. Paulo, o cara que sistematiza muita coisa dentro da crença do cristianismo, esse Paulo, ele vai, em sua, abre aspas, suma teológica, que é a carta de Romanos, Paulo ele vai falar sobre o batismo e ele vai trazer o significado por detrás do ato do batismo, e esse significado ele é poderoso e ele tem que ficar claro para nós. Então, estando fixado tudo o que nós falamos nesses minutos sobre batismo, batismo não salva, batismo é uma ordenança, batismo é assumir um compromisso, batismo deve ser levado em conta junto com arrependimento, confissão de pecados, uma boa consciência diante de Deus, tudo isso posto. Vamos olhar para o texto lá de Romanos, capítulo 6. Paulo vai nos ajudar a, quem sabe, compreender um pouco melhor o peso e também a entender um pouco melhor o significado desse ato, desse ritual, desse sacramento, dessa ordenança que Jesus deixou para nós. O que Paulo diz sobre o batismo? Romanos, capítulo 6, a gente vai ler a partir do verso 1. Diz assim o texto: Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus,
fomos batizados igualmente na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo. Fomos sepultados com Cristo em sua morte, por meio do batismo. Com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Desse modo, fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, e com toda a certeza o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Paulo, ele está falando sobre várias coisas, irmão. Várias coisas. Capítulo 1. Os gentios estão perdidos em sua forma de vida. Capítulo 2 de Romanos. Os judeus que julgam os gentios estão igualmente perdidos, vivem de qualquer jeito. Capítulo 3. Todos pecaram e por isso estão longe, destituídos, afastados da glória e da presença de Deus. Parece que não tem solução. No capítulo 4, Paulo começa a falar sobre a justificação pela fé. No capítulo 5, ele especifica, ele exemplifica como isso acontece. E no capítulo 6, Paulo vai começar a falar sobre o batismo. E é interessante que, para Paulo, o batismo, além de arrependimento, confissão de pecados, uma vida de boa consciência diante de Deus, além de assumir um compromisso público diante da comunidade, diante de Deus, diante das pessoas, além de tudo isso que nós já falamos, para Paulo o batismo tem um significado espiritual de semelhança. Paulo identifica o batismo, ou diz que o batismo nos identifica também com a obra de Cristo. Então, da mesma forma que Cristo morreu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, da mesma forma o batismo tem esse significado. É muito interessante que, para Paulo, o batismo ele é ao mesmo tempo um ato fúnebre e também o despertar de uma ressurreição. Tudo acontece ali. Aquele momento onde eu sou imerso nas águas do batismo, porque era assim que João batizava. No Rio Jordão ele mergulhava as pessoas e trazia elas de volta. Nesse momento do batismo, eu sou sepultado, então a imersão tem a ver com esse sepultamento, tem a ver com essa morte. Paulo diz que assim, verso 4, portanto, assim fomos sepultados com ele, com Cristo, na sua morte por meio do batismo. Então, o batismo ele é o ato fúnebre. Ele é o despedir-se da velha vida. O batismo deveria ser, irmão, ou deve ser, ou é, quando tratado com seriedade, o batismo é um momento de morte. É um momento de matar o velho homem, matar a velha natureza. Martinho Lutero ele diz em algum momento que pensava que nas águas do batismo ele havia matado o velho homem, mas com o passar do tempo ele descobre que esse velho homem sabe nadar. Esse é um pensamento de Lutero, mas na cabeça de Paulo é o sepultar. E esse sepultar do velho homem, na cabeça de Paulo, no ensino paulino, e o ensino paulino faz parte da Santa Escritura, então é palavra de Deus para nós. No ensino paulino, o sepultar do batismo, a imersão total na água é a morte da nossa velha natureza, é a morte do velho homem. E essa morte nos identifica com a morte de Cristo. O batismo para Paulo significa dizer que, assim como Cristo morreu, eu também morri. Eu também estou morrendo agora. Por isso é um ato público. É como se fosse o teu funeral, irmão. Por isso ninguém se auto-batiza. Por isso eu não vou na lagoa e eu mesmo me batizo. Não. É um funeral. É um funeral, é o ato fúnebre. É o despedir-se da velha natureza. Você está morrendo, você está se identificando com a morte de Cristo. Como Cristo morreu, nós também morremos, fomos sepultados com ele por meio do batismo.
Com o propósito de quê? Mas isso tem um propósito. Então, quando você é batizado, tu não vai ficar lá, mergulhado lá debaixo, não. Tu vai ser submergido, tu vai mergulhar nas águas e tu vai ser trazido de volta. E nesse momento que tu traz de volta, Paulo associa agora não mais com morte, mas ele associa agora com a ressurreição do Senhor. Por isso que eu disse que o batismo, o ato do batismo, ele é o funeral, mas é também uma ressurreição. Eu sou mergulhado, eu sou sepultado com Cristo em sua morte, mas quando eu levanto das águas do batismo, eu ressuscito para uma nova vida. Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então sim, meu irmão, sim, minha irmã, batismo é necessário, faz parte da vida de fé. Zeca, eu quero esperar eu consertar toda a minha vida. Não, irmão, não espera nada. Se tu crê na mensagem, se tu creu no Evangelho, vai para o batismo. E quando tu ressuscitar, porque essa é a expressão que Paulo usa, né? Nós morremos, somos sepultados e nós ressuscitamos. Quando levantamos das águas do batismo, nós ressuscitamos. Quando tu te levantar ressurreto, Deus vai te dar graça. A palavra vai te purificar, a palavra vai te santificar, a palavra vai te moer por dentro, para que tu conserte a tua vida, para que tu viva uma nova vida. Não é esperar, não, eu tenho que abandonar os meus maus hábitos para depois. Não, irmão. Se tu já crê, biblicamente falando, e eu respeito a opinião ou a postura, a posição de denominação A, B ou C, mas falando do texto bíblico, o pré-requisito é crer. Exponha o evangelho para a pessoa. Se ela creu, ela pode e deve ser batizada. E esse batismo é o sinal, é a identificação do cristão com o seu Cristo, do crente com o seu Deus. Assim como Cristo morreu, nós morremos com ele no batismo, e assim como Cristo ao terceiro dia ressuscitou, nós também, ao sairmos das águas do batismo, ressuscitamos. Agora não para viver como vivíamos, mas para uma nova vida. É o que Paulo está dizendo aqui no texto, e esse é o significado, ou um dos significados do batismo. Eu espero ter ajudado, ter colaborado contigo na tua compreensão sobre batismo. Eu espero ter ajudado na tua decisão de, quem sabe ainda hoje ou quem sabe ainda essa semana, procurar a tua igreja ou procurar uma igreja saudável, uma igreja séria, para saber mais sobre o batismo e para descer as águas do batismo. Eu espero de todo o coração que esse assunto tenha ficado claro para ti. Te peço, mais uma vez, confere a tua inscrição, confere o sininho da notificação se está ativo. Não deixa de nos seguir nas nossas redes sociais, @biblicamente.pdc, estão passando aqui em cima, e eu espero vocês no próximo episódio. E a gente tem mais um assunto bem interessante a tratar, mas eu vou deixar para a semana que vem. É isso, Deus abençoe vocês. Valeu!